E aí, bora para mais um vídeo? Cara, a luz de recorte ali naquele canto ficou muito melhor. Eu troquei aqui as posições e gostei bastante do resultado. Ainda preciso me acostumar a estar sempre olhando para a câmera, mas tá tudo certo. Se você não me conhece essa é a primeira vez nesse seu vídeo, no meu vídeo, eu me chamo Felipe com 2 L's, eu sou terapeuta e criador do Método Ecoar. Eu estou estudando, fazendo uma autoanálise de mim, aplicando tudo aquilo que eu aprendi durante anos com a espiritualidade para poder desenvolver um método único que é o método Ecoar, que eu estou ainda em estudo. Algumas pessoas já estão sendo acompanhadas por mim. A minha ideia é que eu traga mais pessoas para perto para poder aplicar aquilo que está funcionando para mim. E hoje, de forma muito clara e objetiva, eu quero te trazer 6 pontos que me ajudaram muito a ter mais produtividade, certo? Desses 6 pontos, mano, 3 vão ser o quê, mano? Realidades. Coisas que de fato eu precisei aceitar para poder mudar a minha vida e você também vai precisar aceitar para poder mudar a sua vida. E depois eu vou te trazer 3 passos práticos de como você pode ser mais produtivo. O primeiro de tudo, mano, é desmistificar o que é a produtividade, certo? Eu venho estudando sobre isso através de livros, muitos deles que falam sobre hábitos ou que falam também sobre propósito. Os 2 livros que eu mais me inspirei e que eu ainda continuo estudando para desenvolver o método é o Hábitos Atômicos e A Única Coisa, certo? E ambos os livros falam muito disso, mano. Hábitos e A Única Coisa fala do quê? De você definir algo que você vai focar e que tu vai manter na linha ali da sua única coisa, certo? Fala muito de hábito também. Eu vi muita semelhança dos hábitos atômicos na única coisa, certo? E através desses estudos, mano, eu entendi que produtividade não é você fazer um monte de coisa, tá? Na grande maioria das vezes, produtividade para mim tem sido fazer aquilo que eu me propus a fazer durante o dia, por exemplo. Como assim? Eu tenho os meus hábitos inegociáveis, certo? Os hábitos inegociáveis são os hábitos que eu faço independente de qualquer coisa. Dentro dos hábitos inegociáveis, mano, o que eu trago bastante, assim, dentro do método Ecoar, principalmente aqui no YouTube, é que você deve fazer pelo menos o mínimo para que você entenda que foi feito algo, para que o seu cérebro compreenda que de fato você fez aquilo que você se comprometeu a fazer. Para mim, esse é o primeiro ponto da produtividade, mano. A partir do momento em que eu faço todas as coisas que eu me propus a fazer no dia que estão relacionadas aos hábitos inegociáveis, mano, para mim meu dia foi super produtivo. Porque eu me propus, eu fiz e deu tudo certo. Independente de qualquer coisa. Um dos hábitos inegociáveis que eu tenho é a leitura. Até um tempo atrás, mano, eu tava lendo 2 páginas por dia. Agora eu voltei a ler 10, 15, 20 minutos. Por quê? Porque eu consegui adaptar a minha nova rotina aos meus hábitos inegociáveis. Outro hábito inegociável que eu tenho é o exercício, é caminhar todos os dias, independente de qualquer coisa. Hoje foi um dia, mano, que eu não saí pra caminhar. Qual que é o meu mínimo, mano? É fazer caminhada pelo menos 4 quilômetros. Eu vou conferir depois aqui no Saúde se eu bati os 4 quilômetros de hoje, porque se eu não bati os 4 quilômetros, mano, você pode ter certeza absoluta, são 11 e pouco da noite, eu vou sair pra caminhar, certo? Só que hoje o dia foi muito corrido para cima e para baixo. Eu caminhei bastante, então eu acredito que eu bati os 4 quilômetros. Se eu bati essa meta, tá feito. Meu dia foi produtivo. Óbvio que a gente tem também entender que a produtividade, em alguns casos, em alguns momentos da sua vida, você vai acabar procrastinando algumas áreas, mano. Eu acho que a procrastinação e a produtividade caminha junto quando feita da maneira certa. Você ser procrastinador, mano, é natural. O ser humano, ele busca poupar energia para sobreviver, certo? Então a gente procrastina em muitas áreas. Às vezes a procrastinação ela pode ser saudável e pode sim fazer parte da sua produtividade. Tem algumas coisas, por exemplo, o método Ecoar mesmo, é algo que eu considero que eu estou procrastinando um pouco. Mas por quê? Porque eu estou buscando estudar e lapidar cada vez mais. Talvez eu não tenha tanta necessidade assim. E é por isso que eu criei o e-book, ali a primeira versão do e-book, e ofertei aqui no YouTube para algumas pessoas. Eu tenho 2 pessoas hoje que compraram o e-book, tá tudo certo, mano. Então, ao mesmo tempo que eu tô procrastinando um pouco a questão de, tipo, soltar logo, eu tô sendo produtivo no fato de que eu tô lapidando de uma maneira muito mais assertiva. Quando eu tenho uma pessoa comigo, mano, aplicando o método,
e estudando junto comigo, é muito mais fácil de eu ver o que eu fiz certo, o que eu não fiz, o que eu posso melhorar, o que eu preciso tirar. Eu consigo lapidar melhor quando eu tenho uma pessoa do meu lado, quando eu tenho alguém, de fato, experimentando o método junto comigo. Então eu entendi, cara, que algumas áreas da minha vida tá tudo bem eu procrastinar e faz parte para mim de uma vida mais produtiva. Isso me ajuda também a entender quais são as minhas prioridades. E aí eu entro no segundo ponto, que é o quê? Saiba separar a sua prioridade. O que o livro A Única Coisa traz é muito sobre isso. A única coisa, ela não é somente relacionada a uma área da sua vida. Eu acho muito legal esse livro porque ele traz algumas ideias de várias áreas da vida. Então, ele fala sobre profissional, a sua empresa, ele fala sobre família. Você tem que definir as únicas coisas de cada área da sua vida, mano. Isso é muito importante e te ajuda, auxilia nesse processo da produtividade. Então, quando você define um propósito, uma meta, um direcionamento, fica muito mais fácil. Um outro livro que eu amo demais, mano, é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, porque ele traz algo que eu achei incrível sobre propósito. Ele traz, mano, que é muito mais importante você ter um direcionamento do que você ter um propósito em si. Que muitas vezes o propósito, ele nasce de acordo com que você vai seguindo aquele caminho que você escolheu seguir. A maioria das pessoas desiste, mano, porque querem escolher outros caminhos durante a trajetória. Eu tô decidido, mano. Eu quero e eu vou fazer o Instituto, o SPA e a Ecovila Ecoar. Esse é o meu norte. O que eu vou fazer para chegar lá, mano, como que eu vou fazer para chegar lá, eu ainda tô definindo. Só que hoje eu tenho algumas prioridades. Eu já trouxe aqui em outros canais, outros vídeos, mas eu quero deixar mais claro trazendo esses pontos. O primeiro é desmistificando a produtividade, o segundo é definindo as suas metas, o seu direcionamento. Hoje eu tô 100% focado, mano. Tô com foco assim, mano, de 100%. Não é 100% porque tem várias áreas, mas essa é a área que mais tem ali, um foco meu. Só que esse meu objetivo, mano, eu dou 100% de mim nele. Que é o quê? Que é a saúde física, ou seja, a dieta e os treinos, porque eu quero fazer a cirurgia. Vamos supor que você queira, sei lá, você está estudando aí para uma nova profissão, ou você quer fazer uma faculdade, por exemplo, e tu entende que essa é a sua prioridade hoje, mano. Essa é a sua única coisa, esse é o caminho que você vai seguir, que é o mais importante para você. Então tu vai trazer coisas para dentro da sua vida, hábitos, estudos, você vai rotina mais focada no seu principal objetivo. Você não vai deixar outras coisas de lado. Eu continuo trabalhando a minha espiritualidade, eu continuo trabalhando o meu intelecto, eu continuo lendo livros, eu continuo fazendo outras coisas que não estão relacionadas diretamente ao meu propósito agora de fazer a cirurgia, mas que estão diretamente relacionados ao meu propósito final, certo? Mas o foco agora não é esse, tá? A ideia aqui é que você tenha pelo menos um direcionamento. Certo? Se você ainda não tem um propósito, mano, tá tudo bem. Eu fiquei por muito tempo nesse lugar de não saber o que fazer da minha vida. Hoje eu entendo que pra mim, cara, o mais importante, o que de fato ecoa comigo, é querer ajudar as pessoas a encontrar a identidade delas, a se reencontrarem, porque muitas vezes a gente se perde, na verdade, por conta de relacionamento, trabalho, família, cultura, certo? Para que você possa viver a melhor vida possível. Quando você tem uma identidade, é muito mais fácil de você descobrir quais os hábitos você vai seguir, qual a rotina que você vai ter, aonde você vai morar, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Quando você tem um direcionamento, mano, outra coisa, cara, decida, eu falei isso no último vídeo, mano, decida o que você não quer pra sua vida. Isso é libertador. Então, primeiro, desmistifica a produtividade. Produtividade não é fazer tudo, é você ter um foco, é você ter um direcionamento. Então, o segundo passo, direcionamento. E o terceiro passo é você aceitar que as coisas não são fáceis. É você aceitar que você vai ter muito desequilíbrio. Para mim, falei no último vídeo também, equilíbrio é você encontrar conforto no desequilíbrio. É você se encontrar no desequilíbrio. Como assim? São quase 11 horas da noite e eu tô aqui gravando um vídeo. Não é simples, não é fácil, não é legal, não é gostoso, eu estou cansado, eu caminhei o dia inteiro, tô com uma dor na minha lombar e eu preciso deitar para dormir. Amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, eu voltei a acordar às 5 horas da manhã. Amanhã eu vou treinar às 6 horas da manhã.
para eu poder ter tempo de fazer minhas coisas. Só que em compensação, mano, eu já tenho todas as minhas marmitas prontas. Eu tenho 3, 4 dias de marmita. Eu já tenho os ovos, eu já tenho o café da manhã, já tenho o café da tarde. Tá tudo muito caminhado. Eu tô com uma mochila aqui atrás de mim, que já tá tudo certinho também para amanhã, o que eu preciso para levar amanhã. Ou seja, eu já organizei o meu dia de amanhã. Essa vai ser uma das dicas aí, das 3 dicas mais práticas. Só que o mais importante de tudo, mano, eu encontrei conforto no desconforto. Eu encontrei um equilíbrio no desequilíbrio. Você vai ter que pagar o preço, mano. Não é fácil, não é simples. Se você decidiu que você quer fazer uma faculdade, que você quer, sei lá, passar num concurso público, independente do que você quer fazer, mano, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que pagar o preço. Isso é ser produtivo. Cara, eu fui super produtivo hoje. Só que eu tô pagando o preço de dormir um pouco mais tarde. Quando eu terminar aqui, cara, eu vou editar o vlog do dia e vou fazer as capas para poder postar esse vídeo. Esse vídeo aqui que você está assistindo foi postado hoje, terça-feira, mais de 11 horas da noite. Você está assistindo ele na quarta, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto um vídeo desse tipo aqui, né? Um conteúdo mais explicativo em que eu tento te ensinar tudo aquilo que eu estou aprendendo no meu dia a dia. Então eu estou pagando preço. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Não é fácil, não é simples, é desafiador e você tem que pagar o preço para você poder conquistar aquilo que você quer. Você não vai ter os mesmos resultados, essa é uma frase, né, que todo mundo conhece, se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então quando você entende o que é produtividade, você para de se cobrar, você para de se questionar, você para de se julgar. Brother, hoje, mano, de manhã, eu dei uma descansada, cara, porque eu tô cansado. Eu tô fazendo um déficit calórico que tá sendo muito louco na minha vida. Eu tô comendo muito menos caloria do que eu deveria, com propósito, para poder perder o máximo possível de gordura, para poder fazer a cirurgia, maluco, com o mínimo de peso possível. E aí sim, depois da cirurgia, dá início a um processo onde eu vou engordar de forma saudável, também me preparando para a segunda cirurgia que vai rolar da perna esquerda. Então, não tá fácil, não tá gostoso, mas eu tô pagando preço. Por quê, mano? Porque eu decidi que eu quero ter o meu espaço e que eu preciso de um corpo saudável. Um outro ponto que eu trouxe aqui pra mim também, que tá dentro dos meus hábitos negociáveis, é fazer o Ironman. Ah, mas o que isso tem a ver com a Ecovila, com o Instituto? Cara, se eu consigo lidar com a minha mente a ponto de fazer uma prova, mano, mega difícil como essa, o que eu não posso fazer na minha vida? Quando você aprende a lidar com o desconforto, a pagar o preço, mano, você não tá desenvolvendo só o seu corpo. Você tá desenvolvendo muito mais que a sua mentalidade. É a forma como você enxerga as coisas, a forma como você vê o mundo. Agora, um ponto que eu acho muito importante para finalizar esses 3 primeiros pontos aqui é que tudo isso ao mesmo tempo tem que ser leve para você, certo? Não adianta nada você fazer as coisas forçadas. Por isso que eu acho importante você encontrar a sua identidade. É por isso que eu quero ensinar você a encontrar a sua identidade. Quando você começa a olhar para isso que eu trouxe, de produtividade, de ter um direcionamento, encontrar conforto e desconforto, você começa a moldar a sua identidade de novo. Porque eu acredito que você tenha uma, mas é possível que você moldou ela de acordo com, de novo, família, cultura, amigos, ambiente. Então quando você começa a se desafiar e fazer esses passos aqui que eu estou te trazendo, mano, você começa a encontrar sua identidade e aí sim você entende o que é cool e o que não é cool. Vou trazer um exemplo, por exemplo, do livro, mano. Eu, quando pego um livro que eu não gosto, que eu não acho legal, que eu acho que não faz sentido, eu não leio. Você também tem que saber até onde você vai. Por isso que é importante você ter os seus limites e saber o que você não quer na sua vida. Agora, o mais prático possível, mano, tá? 3 pontos práticos que eu tenho feito na minha vida e que tem feito toda a diferença, tá? O primeiro deles, defina os seus hábitos inegociáveis, mano. Defina seus hábitos inegociáveis. Eu já trouxe isso aqui mais de uma vez e eu vou continuar batendo nessa tecla. Por quê? Porque foi o que mudou a minha vida. Os hábitos inegociáveis, para mim, são hábitos que influenciam diretamente na minha saúde física e mental. Ou seja, eu bebo a quantidade mínima de água, eu me alimento de forma saudável. Hoje, cara, é quase
possível comer industrializado, eu cortei açúcar da minha vida, o açúcar refinado, eu tô fazendo leitura todos os dias, eu medito todos os dias. Os hábitos negociáveis, eles estão direcionados para minha saúde física, mental, espiritual e também para minha alma, certo? Então, quando você define os seus hábitos negociáveis, independente de qualquer coisa, não precisa ser tudo isso, cara. Lembra, é o mínimo. Começa com o mínimo. De novo, quando eu comecei lá atrás, primeira coisa que eu parei de fazer foi parar de beber. Depois, eu comecei a meditar de novo. Depois que eu fui ler, depois que eu fui escrever, eu escrevo todos os dias, mano. Todos os dias. Defina os seus hábitos inegociáveis. Defina aquilo que você se dispõe a fazer todos os dias sem falha. Porque quando você faz o que tem que ser feito, aquilo que você combinou com você mesmo, mano, você, além de ser produtivo, como eu já falei, você tem uma sensação de bem-estar gigantesco, porque você está honrando com o compromisso que você fez com você. E quando você começa a honrar os seus compromissos, mano, fica muito mais fácil de honrar compromisso com outras pessoas. Você se torna uma pessoa muito mais confiável, você se torna uma pessoa muito mais atraente, você se torna uma pessoa muito mais disciplinada. Então defina seus hábitos inegociáveis. Mano, bota no papel. Quando eu comecei, eu escrevi no vidro do armário do meu primo. Eu tava morando na casa da minha prima e meu primo ele foi para São Paulo para trabalhar. E aí eu dormia no quarto dele, as coisas dele ainda estavam lá, e ele tinha um armário grandão com espelho. Eu escrevi os meus hábitos inegociáveis no espelho. Hoje eles já estão muito bem fixados na minha mente, eu já sei o que tem que fazer, mas eu ainda tenho um checklist. Por quê? Porque às vezes eu esqueço, né, mano? Às vezes, por exemplo, um hábito inegociável que eu tenho, que é muito simples, é raspar a língua. Mano, tenha hábitos inegociáveis mínimos também. Simples. Porque um hábito saudável, um hábito inegociável, ele ancora com outros. Todos os dias de manhã, mano, eu acordo, eu raspo a língua, eu escovo os dentes e eu tomo 500 ml de água e um shot de cúrcuma, gengibre, limão, própolis, creatina, pimenta do reino, gengibre em pó, não sei se eu já falei, e maca peruana. Um micro hábito de raspar a língua foi me ajudando a empilhar outros. Então defina os seus hábitos inegociáveis. Segundo ponto, organiza o seu dia, mano. Eu nunca gostei de rotina, certo? E eu continuo ainda batendo de frente em relação a ter uma rotina igual todos os dias. Por isso que às vezes, mano, eu, sei lá, deixo para escrever mais tarde, ou eu deixo para ler um pouquinho mais tarde. Eu não fico preso a uma rotina fixa, porque funciona melhor para mim. Porém, eu tenho muita organização mais hoje, velho. Como que você pode organizar? Já dei a dica. Escreve, coloca no papel, coloca na parede, escreve no armário. Encontre algum lugar, mano, para você tornar as coisas mais visíveis. Outra coisa que ajuda muito com a minha organização é eu deixar as coisas que eu tenho que fazer visíveis também. Então o caderno ele fica sempre visível, a caneta ela fica sempre visível, a garrafa de água tá sempre aqui, mano. Eu pego, encho e vlau, tomo. Tudo aquilo que eu quero fazer dos meus hábitos negociáveis, eles estão sempre muito visíveis, seja escritos ou seja fisicamente. Então, se organizar não é somente você ter uma agenda, mas é importante também. É bom você ter uma agenda e ter horários para você fazer as coisas. Quando o meu dia está mais corrido, eu mantenho os horários. Eu faço tudo que eu tenho que fazer de manhã. A escrita, a leitura, a meditação. Se eu já estou mais flexível, se é um dia mais tranquilo, eu consigo reorganizar eles. Mas eu tenho organização. Se você for uma pessoa desorganizada, nego, tu não vai fazer o que tem que ser feito. E aí você acaba falhando. Você deixa de ser produtivo, certo? Porque lembrando, produtividade para mim, mano, é eu fazer o que eu me propus a fazer. Se eu falar assim, mano, hoje eu vou dormir o dia inteiro, e eu dormi o dia inteiro, mano, eu fui produtivo. Eu honrei o meu compromisso comigo mesmo. Eu tô dando risada porque parece engraçado, mas, mano, é real, certo? Então, tenha organização, velho. Tenha organização. E o terceiro ponto, mano, a terceira dica que eu vou te dar, ela tá relacionada também à última dica ali que eu falei das 3 primeiras, tá? Que é você encontrar conforto no caos e pagar o preço. Uma coisa que funciona muito bem para mim. Faça independente de qualquer coisa. Ou seja, defina o mínimo que você vai fazer, tá?
É um complemento ali também da primeira, porque quando você define seus hábitos negociáveis, defina também o mínimo, mano. Defenda o mínimo e, além disso, defina o que você vai fazer naquele dia, independente de qualquer coisa. É o que eu falei. Se eu olhar e eu ver que eu não caminhei 4 quilômetros hoje, eu vou sair para caminhar, mano. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu continuo pagando o preço de fazer até mais tarde, de ter falhado durante o dia, mas eu não deixo de fazer. Foram 2 vezes, eu acho, que eu deixei de fazer um hábito inegociável. Não me lembro agora qual que é, porque também eu não me cobro mais. É muito bom quando você tem esses parâmetros e trabalha dessa forma que eu tô trabalhando, cara, porque você aprende a não se cobrar. Eu entendi que, mano, foi uma falha e tá tudo certo, eu falhei, acontece. Mas foram, mano, 2 vezes eu acho no máximo. A gente tá em que dia? Hoje a gente tá no mês 8, eu tô desde dezembro, são 9 meses fazendo a mesma coisa todo santo dia. Só que eu encontrei uma forma de organizar para não ter uma rotina repetida, certo? Um bônus aqui é saiba se adaptar, mano. Saiba se adaptar. Você não precisa se cobrar tanto e ser uma pessoa bitolada, por isso que o mínimo, definir o mínimo é incrível. Isso aqui eu te recomendo que você escreva, de fato. Se você já não escreveu as coisas que eu falei aqui, escreva o mínimo. Escreve só isso, pelo menos, tá? Pega um papel e uma caneta, define seus hábitos e já coloca do lado lá hábitos inegociáveis e o mínimo que você vai fazer, certo? Não precisa começar com muita coisa, começa com uma. Mas comece a se comprometer com apenas uma única coisa, brother. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida e você vai ser uma pessoa muito mais produtiva, certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, porque a minha ideia a partir de agora, de segunda, quarta e sexta, já era antes, né? Mas é fazer conteúdos mais assim, mais diretos. Eu quero aumentar e engajar aqui com o pessoal. Um ponto também bônus, não se preocupe, mano, com as outras pessoas. Se preocupe com você. Faça aquilo que tem que ser feito porque você quer fazer. Eu continuo postando vídeo aqui no YouTube, mano, sem ter visualização. Eu continuo postando nas outras plataformas sem ter seguidor, sem ter visualização, mano, e tá tudo bem. Porque é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Não é nem com você, cara. Esse compromisso é comigo, certo? Tem algumas pessoas que me acompanham, que estão aqui, e que sou muito grato, muito mesmo. Mas se um dia elas deixarem de me acompanhar, eu vou continuar fazendo isso aqui, independente de qualquer coisa. Ninguém vai me parar, ninguém vai fazer com que eu desista de chegar onde eu quero chegar, certo? Isso é ser produtivo, mano. Muito produtivo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, mano, se inscreve aqui no meu canal, dá essa força, dá essa moral. Deixa aqui no comentário o que você achou, se tá legal, se não tá. E eu vou te fazer o convite mais uma vez, mano. Se eu puder te ajudar de alguma forma, deixa aqui nos comentários. A gente vai dar um jeito de trocar uma ideia mais próxima, de se aproximar mais, pra eu poder te ajudar. Esse é o meu propósito, mano. Eu quero ajudar as pessoas a encontrarem identidade pra aderirem a hábitos que de fato ecoam com elas e viver uma vida extraordinária, certo? O vídeo é esse. Eu fico muito feliz, mano. Fico muito feliz de verdade mesmo. Porque é algo que eu tenho construído aos poucos e que eu vejo que já tem muito avanço, muita evolução. E a ideia é que seja cada vez mais. Fechou? Deixa esse incentivo aí. Se você já me acompanha, mano, por favor, velho, deixa um comentário, cara. Deixa um comentário. Vai me ajudar muito. Fechou? Não vou me prolongar muito mais porque, como eu falei, tô cansado. Então também tem que ser coerente, né? Se eu ficar aqui horas falando, eu vou adiar cada vez mais o que eu tenho que fazer, tenho que editar, tenho que fazer, eu vou terminar e eu vou ter que desligar isso aqui, já vou ver a saúde para qualquer coisa e caminhar, fechou? Tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo.